Hello, sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje, que é sobre o Ayurveda e a primavera. Preparei essa aula muito especial. Eu vou já compartilhar a tela aqui com vocês, mas antes eu gosto de trazer uma meditação de integração para a gente estar mais presente, consciente nesta aula. Vou compartilhar aqui com a minha tela, um áudio. Vou pedir para vocês alinharem suas colunas, respire profundamente, feche os olhos. Respire profundamente. Solte o ar bem devagarzinho. Mais uma vez, inspire profundamente, trazendo a presença. Solte o ar e relaxe todas as tensões, todas as preocupações. Pela última vez, inspire profundamente. Sente o aterramento dos seus pés aos chãos. Sente como que pulsa o seu coração. Observe os seus pensamentos. Mais uma vez, inspira profundamente. Solta o ar, bem devagarzinho. Está sentindo a energia percorrendo por todo o seu corpo. Sente essa energia vital que pulsa no seu ser. Iniciando essa semana, segunda-feira, primavera. Visualize o que você intenciona para essa próxima estação de florescimento, de saída do nosso tempo de caverna, de recolhimento. Tudo aquilo que você intenciona florescer. Tudo aquilo que você intencionou e semeou nas estações anteriores. Sinta, visualize, acredite. Todos os desafios que nos vêm para nos ensinar algo. Vem para a gente aprender. E vem para nos moldar a sermos melhores a cada dia. Chegamos a trações, os eclipses. Primeiro o eclipse lunar, de limpeza. E agora, um novo eclipse solar que tivemos ontem, o equinócio de primavera, quando a noite e o dia tem exatamente a mesma quantidade de horas. Agora, pouco a pouco, nossos dias vão se tornando mais longos e as nossas noites um pouquinho mais curtas, até chegarmos no verão.
vão sentindo esse florescimento. Bom, hoje eu vou falar sobre o Ayurveda e a primavera, estação que estamos entrando hoje, e também uma das minhas estações, se não a estação preferida. Eu gosto muito dos períodos entre estações, que o tempo é mais ameno, né? Oi, Bia. E eu gosto deste clima, das manhãs, os dias são mais bonitos, os dias são mais alegres, né? Todas as estações, na realidade, elas têm tem o seu porquê de acontecer, né? Por mais que aqui no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, a gente vive as 4 estações no mesmo dia. Hoje mesmo, né? Nossa, amanheceu nublado, depois saiu sol, aí depois choveu, aí depois parou, aí de repente deu uma chuva torrencial. Mas é assim, né? A gente aceitar a natureza como ela é. Bom, o Ayurveda, né? A primavera, sob a visão do Ayurveda, ela tem como objetivo o Ayurveda ensinar como que o Ayurveda enxerga essa estação, né? Mostrar como este período vai afetar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, quais são os doshas que acabam sendo um pouquinho mais impactados sob essa estação, e também oferecer as práticas de rotina simples para manter o equilíbrio. Vocês vão perceber, né? Não sei aqui quem estiver assistindo a aula agora ou quem for assistir posteriormente, vou ser bem didática, prática e direta, né? Não vou ter muitos rodeios, vai ser uma aula assim um pouco mais breve. Como essas práticas, elas são semelhantes de estação para estação, mas o que vai mudar às vezes são os alimentos sazonais e também a temperatura dos alimentos, né? Como a gente estava no nosso corpo, ele é muito sábio. Quando a gente está no inverno, o nosso corpo pede por alimentos mais quentinhos, alimentos mais cremosos. E quando a gente está nas estações mais quentes, o nosso corpo vai preferir por alimentos mais crus, alimentos mais refrescantes. Então, na realidade, o Ayurveda ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele é simples, né? Basta a gente entender qual que é a lógica dele. Então, ele é bem lógico, inclusive. Então, a natureza desperta, as flores florescem, né, novas cores, aromas, e dentro de nós, o que que floresce? Então, a Ayurveda nos ensina que somos parte da natureza e cada estação traz a oportunidade de trazermos equilíbrio e cura. Algo que eu sempre falo e sempre vou voltar a repetir é a importância de seguirmos o ciclo circadiano. Então, às vezes pode parecer, né, para quem já me acompanha um pouco mais de tempo, um pouco repetitivo, mas eu acho muito importante ressalvar isso, porque quando a gente entra nesse ciclo natural da natureza, ficou meio redundante, mas é isso mesmo, a gente percebe muito mais disposição, muito mais clareza mental, muito mais equilíbrio no nosso corpo, porque o Ayurveda ele é uma medicina que ela é uma medicina preventiva, ou seja, a gente trata entre aspas, né? A gente mantém esse equilíbrio de corpo, mente e espírito para a gente não desenvolver doenças. Então, ao contrário das outras medicinas, né, da medicina tradicional que a gente conhece, que te dá um medicamento e o remédio, como já diz própria palavra, ele remedia, ele não trata a raiz. O Ayurveda ele tem como objetivo a gente não desenvolver doença. Ele trata a doença? Trata, inclusive doenças autoimunes, mas tudo se dá através do nosso mental, de como que a gente faz a gestão das nossas emoções e daquilo que a gente está colocando como combustível no nosso corpo.
Então, a primavera na Ayurveda, né, que é essa estação de transição, ela vai sair do inverno, do frio, né, e que é um período mais vata. Você pega a estação inverno, ela é fria e seca. Então, são os mesmos atributos do dosha vata. E vai surgir agora um calor úmido. E esse calor úmido representa o dosha kapha. Então, o que é o kapha? Ele é representado pelos elementos terra e água. Então, os elementos predominantes desta estação primavera são os elementos água e terra. Então, para quem tem tendência a esses sintomas, né, que eu cito aqui, rinite, sinusite, cansaço, letargia, digestão lenta, retenção de líquidos, para quem não cuidar disso, isso vai aumentar, vai potencializar. Então, como o elemento água e terra, ele tem essa mucosidade, essa tendência à letargia e alergias, como que a gente combate isso? Com o equilíbrio da nossa alimentação, principalmente, né, para trazer um renascimento e renovação, um aumento da nossa energia vital, a expansão e o crescimento para ter alegria e otimismo. Então, a gente usa predominantemente na nossa alimentação os elementos opostos aos elementos terra e, ou seja, como que a gente vai equilibrar? Alimentação. Prefiro alimentos mais leves, picantes, amargos e astringentes. E onde que eu encontro esses alimentos? Nas verduras escuras, como couve, rúcula, agrião, tudo que é escuro, tudo que é amargo, elementos de atributo amargo, são alimentos que vão te favorecer para equilibrar o dosha kapha, que é o dosha dessa estação, ervas frescas como hortelã, coentro e salsa, e especiarias que acordam o nosso Agni. Para quem não sabe o que é Agni, Agni é o nosso fogo digestivo. Então, a gente precisa melhorar a metabolização dos alimentos. E é isso que vai te ajudar. Então, utilizando especiarias como gengibre, pimenta do reino, açafrão, que elas têm esses atributos picantes, esses atributos, né, que aquecem, eles vão te ajudar a equilibrar nessa estação. E o que é muito importante a gente reduzir? Os laticínios, as frituras, massas pesadas, excesso de doces, tudo isso vai aumentar o dosha kapha, que é o dosha dessa estação, certo? E a rotina, como que o relógio, pensem para quem não sabe, né, a gente tem um relógio da Ayurveda, não tenho aqui, deveria ter deixado aqui fácil para compartilhar com vocês, mas deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para ilustrar melhor, deve ter na internet mesmo. Mas eu tenho um mais bonitinho que eu desenhei, tá? Calma aí, aqui. Deixa eu compartilhar esta página com vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? Então é isso, gente. Calma aí que deu um bug. Aqui, pronto. Não tá compartilhando certo. Agora acho que sim, né? Não, não tá. Guia. Agora sim. Então, esse daqui é o relógio do Ayurveda, tá? Então, como eu tô falando da estação primavera, que é a estação predominantemente kapha, os dois horários kafas que a gente, né, encontra nesse relógio da Ayurveda é o das 6 da manhã ao meio-dia, desculpa, às 10 da manhã, e depois à noite, né? Agora a gente já está no horário kafa, que é das 6 da tarde, quando o sol se põe, até às 10 da noite. O que isso influencia? Quando a gente acorda, né? Cada um aí tem um horário de acordar,
em torno de 6 da manhã, 5 da manhã até as 9, né? Que eu vejo que é a média da galera. Quanto mais próximo das 6 da manhã, antes do nascer do sol, melhor para o equilíbrio do dosha kapha, porque a gente vai ter mais vitalidade, mais energia, mais foco, mais disciplina, que são os atributos do dosha vata. Dosha vata quando ele está em equilíbrio. Então, só para ilustrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Então, a rotina, como eu falei, acordar antes das 6 da manhã é muito importante fazer algum movimento, nem que seja um movimento leve, uma caminhada, uma dança, um yoga dinâmico, para você já aquecer o teu corpo, né? Eu particularmente demorei para entrar nessa rotina, né? Eu acho que assim, para quem não tem uma disciplina ainda, a gente faz o que pode, né, dentro das nossas possibilidades, e conforme a gente vai avançando, a gente vai aumentando o nosso dinacharya, que é a nossa rotina diária. E conforme a gente vai colocando essa constância, a gente vai percebendo o quanto isso nos traz de organização física, mental e energética. E fazer atividade física traz, assim, logo pela manhã, traz muito mais disposição para o decorrer do teu dia. Eu sei que vai também variar um pouco, às vezes, do dosha, porque tem pessoas que preferem fazer atividade física à noite, né? Como eu já peguei alguns casos, mas isso é um pouco mais particular, aí a gente tem que passar uma consulta individual. E tem gente que consegue cansar o corpo à noite para poder ter uma boa noite de sono, né? Mas eu percebo que, assim, a grande maioria das pessoas funciona mais a atividade física pela manhã, antes do trabalho. Primeira coisa que você faz, acorda, faz sua pequena rotina diária e vai para atividade física. Porque à noite, a tendência é que o exercício físico, a atividade física, estimule mais o teu corpo. E isso faz com que, na verdade, você depois demore mais tempo para desacelerar, para poder, né, ter um sono reparador. Então, eu recomendo fazer a prática de atividade pela manhã, tá bom? Um banho morno, finalizado com água fria, para dar uma estimulada, né? O que a gente indica nessa estação. E práticas detox, como água morna com limão em jejum, chá de gengibre, hortelã ou tulsi. Tulsi, para quem não conhece, é um manjericão do Ayurveda. Ele é muito bom, ele é bem, bem detox. E, calma aí. E a raspagem de língua todas as manhãs, né? Isso, nossa, também é algo que faz muita diferença. Eu recomendo o raspador de cobre ou de aço inox, porque ele não acumula bactérias, como, por exemplo, os raspadores de plástico, tá? Então, assim, a primeira coisa assim que acorda, raspar a língua. Mas por que raspar a língua? Não pode escovar com a escova de dente? O raspar a língua, ele realmente elimina aquela seborra que fica na superfície da nossa língua, às vezes branca, às vezes meio amarelada, depende de como que tá a tua digestão. E ela melhora também o teu paladar e não faz com que você se retroalimente desse ama, dessas toxinas. Por que que acontece? Naquele relógio do Ayurveda, entre 10 horas da noite e 2 horas da manhã, é o horário de metabolização dos nossos alimentos, dos nossos sentimentos. Então, quando há essa metabolização, fica uma seborra que vai sendo eliminada, que são as toxinas, na superfície da língua. Então, é muito importante a gente fazer essa raspagem da língua pela manhã, assim que a gente acorda. Antes mesmo, né, da água morna com limão ou do chazinho, tá? Práticas que vocês podem estar fazendo também nessa estação de primavera para aumentar o teu fogo. Tem uma respiração que a gente usa, que é o Kapalabhati.
uma técnica de respiração ativa que desintoxica e energiza o corpo. Então, ela é perfeita para eliminar o dosha kapha na primavera. Aí eu vou explicar para vocês como que vocês fazem. Vocês vão inspirar o ar e soltar, assim, de uma forma forte e incisiva, focando a energia no abdômen. Então, ela é mais ou menos assim, ó. Então, o abdômen, ele dá essa tremidinha mesmo, né? Quanto mais a gente faz, pode fazer uns 2 minutinhos só, tá? Vocês vão sentir um calor, vai dar um aquecimento mesmo. Vocês podem até dar uma agachadinha assim e focar a energia aqui no abdômen, né? Essa é a energia do nosso Agni, do nosso fogo digestivo. Depois, fazer uma meditação guiada. Gosto muito pela manhã iniciar as minhas manhãs com uma meditação. Pode ser uma meditação guiada, né? Hoje a gente tem várias opções aí no YouTube, eu também tenho algumas que eu gravei. Como pode ser você colocar uma música, uma frequência, sua preferência, né? Uma frequência assim, tranquila, pode ser de 528 Hz, que eu gosto bastante, que é a frequência do coração, e vocês vão se conectar com a tua respiração. Então, faz uma inspiração, expiração, soltando o ar, prestando atenção nesse movimento, nesse fluxo da energia vital, prestar atenção no nosso coração, os nossos batimentos cardíacos. Eu, né, nas minhas aulas eu costumo trazer sempre, como eu trouxe aqui no começo do nosso encontro, esse alinhamento também entre cérebro e coração, a gente pacificar o nosso sistema nervoso, e para a gente começar um dia bem, né? Porque é muito importante isso. Qual que é a frequência de largada que você começa o seu dia? Frequência que você começa, se você já começa pegando o celular, já começa na correria, com preocupação, sem cuidar primeiro de você, o seu dia tem uma tendência a ser mais caótica. Agora, quando a gente começa os nossos dias, as nossas manhãs, de uma forma mais serena, mais pacífica, na presença, vocês vão perceber que o seu dia ele vai fluir muito melhor. Florescendo com a primavera. A primavera é um convite para você deixar ir o excesso de inverno e florescer em direção ao novo. Então, quando alinhamos o nosso corpo com a natureza, tudo flui com mais vitalidade, leveza, permitindo-se renovar e crescer junto com essa estação de renascimento. Então, praticar essas orientações ayurvédicas e sentir a transformação acontecer naturalmente em nossas vidas. Parando aqui a apresentação. Bom, eu, assim, tenho hoje, né, um programa de detox, que é o Reset Prana, que é o Prana Vida também, né, que é o mesmo programa que eu fiz para a primavera, mas que eu dei uma adaptada a ele, nele para outras estações, que é um programa de 21 dias de desintoxicação. Então, lá vocês vão encontrar todo um planejamento de meditação, de, de dinacharya, que é a nossa rotina diária, segundo a Ayurveda, de cardápios com alimentação, com sugestões, né, de receitas muito, muito, muito bacanas. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui para vocês aqui, como é que tá a programação do Prana Vida. Então, esse é o programa Reset Prana, 21 dias de detox. Então, para você que está se sentindo cansada, inchada, com falta de energia, com ansiedade constante, esses são sinais, são convites que o seu corpo está pedindo uma limpeza mais amorosa e mais profunda. Então, o Prana Vida, ele é esse programa online que eu desenvolvi, inspirado na Ayurveda,
que é essa ciência milenar, para te ajudar a eliminar as toxinas físicas e emocionais, para recuperar a sua vitalidade, se reconectar com a sua prakriti, a sua constituição inicial. Então, vão ter, como eu falei, sugestões de alimentação de detox, simples e práticas para vocês fazerem. As rotinas de autocuidado, tem um planner, que é um journaling, para você mapear os seus padrões atuais e você criar novos hábitos. Rituais semanais para liberação emocional e expansão da consciência. Tudo isso de uma forma muito leve possível, mesmo para quem tem pouco tempo. O que você vai conquistar aqui no Prana Vida? Então, mais energia à disposição para o teu dia a dia, digestão leve, corpo menos inchado, clareza mental, equilíbrio emocional, sono mais profundo e restaurador, sensação de leveza e florescimento interno. Então, assim, se você sente que está precisando de um detox, e todos nós precisamos de um detox, ainda mais nesse período entre estações, aqui, esse é o programa para você participar, para você fazer em casa, né, que tem todos os vídeos, todas as orientações, passo a passo, super simples, super prático, para vocês estarem tendo muito mais disposição no final desses 21 dias. Ele está hoje de 497 por 297, tá no valor promocional. Eu vou depois deixar o link aqui da Heroes Park. E para as primeiras 3 pessoas que adquirirem, eu vou dar de presente um atendimento individual comigo, tá bom? Eu vou deixar o link, então, lá no grupo e também aqui na plataforma do YouTube. E eu espero que vocês gostem, né? Teve um pessoal que já participou do programa quando eu estava implementando e teve resultados fantásticos. Na verdade, eu gosto de um acompanhamento até mais profundo para a gente realmente mudar o estilo de vida. Se quiser, tem acompanhamentos individuais também. Fico aqui à disposição. E é isso. Espero que tenham gostado. Uma ótima noite para vocês e um beijo.